Nós saudamos a todos que participam com a paz do Senhor Jesus. Você também que recebeu o link e está participando desta mensagem, nós também te saudamos em especial com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos ler a palavra do Senhor e vamos meditar um pouco nesse texto que será lido. Nós vamos ler no Salmo 85. Salmo 85, versículos 10 e 11, que diz assim: Salmo 85, 10. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Irmãos, nós sabemos que o livro de Salmos é uma coletânea que foi feita basicamente na época do rei Davi, pelo menos a sua maioria. Davi viveu 1000 anos antes de Cristo, em média, pegando números redondos. Foram 10 séculos, um milênio no total. Mas, como servo do Senhor, ele buscou fazer uma coletânea de louvores a Deus, principalmente louvores. Nós vamos encontrar nos Salmos experiências particulares de Davi, mas não foi só Davi. Nós vamos encontrar outras experiências de outros servos que colocaram ali a sua alegria de receber as bênçãos do Senhor, a glorificação pelas vitórias concedidas por Deus. Mas não foi só pelas vitórias concedidas, também há salmos de súplicas para que o Senhor haja com misericórdia. Mas o mais interessante que nós encontramos em toda a palavra e encontramos em Salmo é o sentido profético. Embora sendo escrito 1000 anos antes, nós vamos encontrar em Salmos muitas passagens que falam a respeito do Senhor Jesus. Esse Salmo 85, segundo alguns especialistas, ele cita o fato do povo de Israel estar distante da terra e o retorno à terra. Isso indica que ele deve ter sido escrito perto do cativeiro babilônico ou do retorno do cativeiro babilônico. Esdras, Neemias, mais ou menos na época desses servos, que considera-se foram séculos antes do Senhor Jesus. Mas o mais interessante, o sentido profético, que principalmente esses 2 versículos nos fala de uma bênção maravilhosa que o Senhor ia conceder ao seu povo, não só o povo de Israel, mas todo aquele que o Senhor olhasse da sua eternidade e visse a sua necessidade, a necessidade do homem de ter ali a salvação, porque não somos nós que escolhemos a Deus, é Deus que nos escolhe. A palavra, o próprio Senhor Jesus falou para a mulher samaritana que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. O Senhor conhece a nossa mente e o nosso coração. Antes que as nossas palavras sejam citadas, o Senhor conhece. Então, esse salmo, embora hoje nós vivamos mais de 12.000 anos após o Senhor Jesus, algo perto aí de 3.000 ou 2.500 anos após esse salmo ter sido escrito, mas o tempo não envelhece. A operação maravilhosa de Deus, que é atemporal, ou seja, que está acima do tempo. E nós vamos ver nesses 2 versículos a bênção que nós encontramos em Cristo Jesus. E essa palavra é para o servo que está vivendo essa experiência, mas é também para você, que se não tem essa experiência, se abrir o seu coração, vai ver que a palavra do Senhor, ela rompe o tempo e alcança aquele que o Senhor quer se revelar. E se você está assistindo esse culto, é porque o Senhor quer se revelar ao seu coração. Nós lemos no versículo 10 dizendo que a misericórdia e a verdade se encontraram. Jeremias, o profeta Jeremias, que viveu 700 anos antes de Cristo, escreveu no livro de Lamentações, capítulo 3, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quando se fala de misericórdia, está se falando de Deus Pai. Está se falando daquele que está lá na eternidade. Mas quando se fala de verdade, nós falamos do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Então, aonde que a misericórdia e a verdade se encontraram? Ali na cruz do Calvário, ali quando o Senhor Jesus, a verdade de Deus, a verdade absoluta, porque verdade relativa existe sobre a face dessa terra, mas a verdade absoluta, ela é única e ela não muda, ela tem um nome, ela se chama Jesus Cristo, o nosso Salvador. E ela se encontrou, essa verdade se encontrou com a misericórdia de Deus, quando o Senhor Jesus morre ali na cruz e o seu sacrifício ali foi aceito por Deus, para que essa misericórdia caia sobre as nossas vidas, a minha e a sua vida. Ali na cruz, essas duas coisas maravilhosas se encontraram. A verdade é que o Senhor Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado das nossas vidas. E a misericórdia é que o Senhor aceita esse sacrifício do Senhor Jesus pelas nossas vidas, perdoando assim os nossos pecados, para que possamos estar assim na sua presença. A palavra continua dizendo, além da misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Interessante essa expressão, se beijaram, porque o beijo é um cumprimento que ainda é hoje feito naquela região, é cultural isso. E quando as pessoas mais íntimas se conheciam ou se encontravam depois de algum tempo distante, eles beijavam na face um do outro, mesmo que fosse homem com homem, mulher com mulher, porque isso não tem fato de ser homem ou mulher, mas fala de uma amizade. Fala de algo que é íntimo. Então nós podemos entender que a justiça e a paz, elas vêm de Deus. E ela é íntima, por quê? Porque nasce no trono do Senhor. A justiça vem do alto, como nós lemos no versículo 10, no versículo 11, a verdade brotará da terra, mas a justiça olhará desde os céus. Então nós vemos que a justiça vem de Deus. E a paz? A paz é o Senhor Jesus que nos dá. O Senhor, quando se encontrou pela primeira vez com os discípulos após a ressurreição, Ele soprou sobre eles e disse, deixe-vos a paz. Ele alcançou essa paz ali na cruz. E nós temos o perdão dos nossos pecados, porque Deus nos perdoa, porque Ele aceitou o sacrifício do Senhor Jesus. E com isso o Senhor nos dá a paz. Uma paz que não é exterior, porque muitas vezes rompemos por lutas e aflições, mas é mais do que isso, é uma paz interior, é o nosso coração, a nossa alma na presença do Senhor, alimentado por Deus, sustentado pelo Senhor, amparado pelo Senhor. Irmãos, esses dois versículos, embora tenham sido escritos tantos anos antes, fala claramente a respeito do sacrifício do Senhor Jesus ali na cruz, que embora tenha acontecido tantos anos antes de nós, é válido nos nossos dias. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor nos alcança hoje. Alcança você, me alcança. Agora, nos alcança quando temos Jesus como nosso Salvador. Porque hoje o ponto de encontro, tanto da misericórdia quanto da verdade, é a vida do homem que aceita Jesus como Salvador. O ponto de encontro, tanto da justiça quanto da paz, é a vida do homem que aceita Jesus como seu Salvador. Se você abre o seu coração e aceita Jesus, se você já tem agora Jesus como seu Salvador, mas abre mais o seu coração, você é o ponto de encontro dessas bênçãos, porque o Senhor faz com que tudo isso caia sobre você, sobre mim, porque andamos na presença do Senhor. Tem coisa melhor do que isso? Tem coisa melhor do que esta bênção? O salmista glorificou isso quantos anos antes do Senhor Jesus, e nós podemos viver essa bênção hoje, tantos anos depois do Senhor Jesus, porque o nosso Deus é eterno e está à tua disposição. Aproveita, porque em breve o Senhor vai levar a sua igreja. Em breve, esses dois versículos não poderão se cumprir mais na tua vida, porque se a igreja for arrebatada, essa bênção vai com ela. Mas ainda hoje, a oportunidade está aberta. Abre o teu coração, aceita a verdade,
aceita a paz que se chama Jesus e prove da misericórdia e prove da justiça que vem de Deus para as nossas vidas. Em Cristo Jesus, nós encontramos tudo isso, porque Ele venceu ali na cruz e nos dá esse presente maravilhoso. Basta só você abrir o seu coração. Medite isso enquanto cantamos um louvor de glorificação ao Senhor.